Olá, pessoal! Falaremos sobre Shigella e Yersinia enterocolítica nesta aula. Bom, a Shigella, ela também pertence à família Enterobacteriaceae, assim como a E. coli. Também não são formadoras de esporos, ou seja, não são esporulantes. São também gram-negativas. Existem 4 espécies principais relacionadas a doenças e relacionadas aos alimentos. São a Shigella dysenteriae, a Shigella flexneri, a Shigella bode e a Shigella sonei, tá? Só relembrando, o S ponto é porque o nome Shigella já foi citado anteriormente. Se não tivesse sido citado anteriormente, teria que escrever o nome Shigella. Lembrando que espécies e gêneros todos são em itálico, tá? E quando você escreve à mão, você escreve normalmente e sublinha todo o nome da espécie ou do gênero. Ou se você estiver falando só do gênero, você sublinha só o gênero, tá? Essas espécies, elas são semelhantes com a E. coli, porém, tem algumas diferenças. As shigellas, elas sempre causam a disenteria, que é aquela diarreia com sangue e muco, sendo que a maioria das cepas das linhagens de E. coli não causam disenteria, exceto uma delas, como nós vimos na aula anterior. Como características principais, os gêneros Shigella são bactérias mesófilas, tá? Elas crescem na faixa de 10 a 40 graus, ou seja, uma faixa bem pequena em relação a outros micro-organismos que nós vemos que eles têm uma faixa de crescimento entre o mínimo e o máximo bem mais extensa, sendo que o ótimo para as Shigellas é de 37 graus e sensíveis ao calor. Observem que a grande esmagadora maioria das bactérias que nós estamos tratando, que causam doenças, elas têm um crescimento ótimo por volta da temperatura corporal. Não são todas, mas a maioria. Isso é uma adaptação que tornam essas bactérias ainda mais importantes de serem evitadas para que elas não tenham contato com o alimento e, consequentemente, não tenham contato com o ser humano para não causar doenças. Elas, diferentemente de outros grupos de bactérias que nós vimos, as shigellas, elas são bem sensíveis, tanto a variações grandes de calor, temperatura muito alta, temperatura muito baixa e também a altas concentrações de sal, tá? Se tem um alimento com uma quantidade maior do que 5 ou 6% de sal, uma solução, então ela já não cresce, tá? Então já é um modo de você, uma técnica de conservação específica para esse grupo das shigellas. A disseminação das doenças provocadas pelas shigellas, as shigelloses, ela ocorre por via oral fecal e é nessa rota, nesse meio, que pode ocorrer contaminação dos alimentos e da água. O principal sintoma das doenças causadas pelas shigellas é a disenteria. A disenteria, ela é aquela diarreia que ocorre com a presença de muco e sangue, e a incubação ocorre de 1 a 7 dias, ou seja, vai demorar em média 4 dias, podendo variar de 1 a 7 para ocorrerem os sintomas após a contaminação. E o número de células para causar a doença em um adulto, ela é muito mais baixa do que a E. coli. A E. coli, lembrem que era em média de 10 a 6 a 10 oitava células. Aqui, de 10 a 100 células já é suficiente para que possa desencadear os sintomas. Que esses sintomas, eles vão ser bem variantes. Depende da quantidade de células que está infectando, dependendo da espécie de shigella, dependendo das condições de saúde da pessoa infectada. Então, entre outros fatores, tá? Mas pode ocorrer da pessoa ser contaminada e não apresentar sintomas ou apresentar sintomas fracos e nem febre sentir.
Outras pessoas podem ter a situação mais grave, que seria uma disenteria fulminante, que também vai ocorrer febre, desidratação, tenesmo, que é aquela necessidade de ir constantemente ao banheiro, toxemia, que é uma situação em que há um acúmulo muito grande de toxina, tá? E convulsões em pessoas, crianças, no caso, menores de 4 anos. Então, ela pode ser bem grave. A transmissão majoritária da shigelose ocorre de pessoa para pessoa, principalmente, tá? Mas há casos, sim, de contaminação através de alimentos ou de água. Exatamente porque a principal, que nós já falamos, a principal via de contaminação da disseminação da doença é oral fecal. Então, nesse meio do caminho, aquela mão mal lavada, aquela ida ao banheiro que não teve a higienização das mãos depois, tá? Pode levar à contaminação de alimentos, de água, ou indiretamente você contamina um utensílio, uma bancada, um equipamento e, consequentemente, o alimento, a água que passa por ali acaba se contaminando indiretamente. Mas, independente do modo de transmissão, ela sempre está relacionada à presença de fezes humanas, provenientes principalmente de mãos não higienizadas, certo? Então, a principal forma de transmissão são as mãos não higienizadas. Então, não é só Covid que a gente previne com lavagem de mãos, tá? Mas também doenças que podem ser transmitidas por alimentos e bastante conhecidas da humanidade também podem ser bastante controladas ou evitadas a sua contaminação com o simples ato de lavar e higienizar o processo inteiro, tá? Lavar e sanitizar as mãos. No caso, como é tecido vivo, as mãos, o termo correto é desinfectar. Sanitizar é para superfícies inanimadas, como um equipamento, uma bancada, um utensílio, uma parede, um piso. No Brasil, as principais agentes que causam enterocolites, ou seja, essas ites, essas infecções no intestino, são do gênero Shigella, principalmente as espécies Shigella flexneri e Sonei. As shigeloses, elas estão associadas às condições higiênico-sanitárias inadequadas. Então, primeira conclusão que se tira quando um teste microbiológico para Shigella dá positivo em um alimento, em um equipamento, ou até feito através de coleta de material humano, é que aquela infecção foi proveniente de condições higiênicas sanitárias inadequadas de produção. Há espécies do gênero Shigella que produzem toxinas, como a Shigella dysenteriae, que produz a toxina denominada de Shiga, cuja principal consequência é a síndrome urêmica hemolítica, que pode levar até a falência renal e pode ser fatal em crianças. Como controle, nós temos o básico para evitar todas essas doenças, que é a higiene pessoal e as instruções corretas para os manipuladores de alimento, para eles saberem o que tem que ser feito, realizar a higienização pessoal e também realizar de forma correta os procedimentos das boas práticas de fabricação. Como dica, se houver uma contaminação de Shigella SPP, revisando, significa que é qualquer espécie dentro do gênero, no caso do gênero Shigella, significa que houve uma contaminação recente por fezes humanas. Recente por quê? Porque, como nós vimos, as Shigellas são muito frágeis, são muito sensíveis. Então, elas, qualquer mudança brusca de temperatura ou uma condição um pouco mais diferente do que a ideal, elas já não conseguem sobreviver.
Então, se tem uma contagem alta de Shigella, então é uma contaminação que ocorreu há pouco tempo. A outra bactéria que nós falaremos, também da família Enterobacteriaceae, é um bacillus, também gram-negativo, que é a Yersinia enterocolítica. Na Shigella, nós falamos do gênero em geral. Aqui nós falaremos especificamente da espécie Yersinia enterocolítica. Caso não tenha ficado claro até hoje, o nome Yersinia enterocolítica contém 2 ou 3 nomes e são espécie. E elas pertencem ao gênero Yersinia, que é o primeiro nome. Então, um gênero ele contém muitas espécies e vários gêneros estão dentro de uma família. Então, é família, gênero e espécie, tá? Então, elas são aeróbias facultativas e quando se fala de Yersinia, eu especifiquei a enterocolítica porque existe a Yersinia pestis, que está relacionada à peste negra que ocorreu no século XV, tá? Matando milhares de pessoas. Aqui nós temos as imagens, tá? À direita, mostrando que ele é um bacilo, tá? Sem flagelos. E à esquerda, vocês veem como fica quando você coloca essa bactéria Yersinia enterocolítica em um meio denominado de McCoy. Então, esse meio contém nutrientes específicos para crescimento apenas da Yersinia enterocolítica e ele dá um destaque para facilitar você visualizar quantas unidades formadoras de colônias tem. Ele dá uma pigmentação vermelha às colônias. Então, você consegue contar mais facilmente e saber quantos UFC de bactéria Yersinia enterocolítica tem naquela amostra de alimento. Como características básicas, nós temos que a faixa de crescimento da Yersinia enterocolítica é de menos 1,3 graus até 44 graus Celsius, com um ótimo numa faixa bem ampla, de 25 a 37 graus Celsius. Então, devido à sua faixa de crescimento ser até abaixo de 0 graus Celsius, eles são psicotróficas, tá? Diferente das outras que nós vimos, que eram mesófilas, elas são agora psicotróficas, ou seja, é bastante importante essas bactérias, pois elas sobrevivem longos períodos em alimentos congelados, tá? E os alimentos refrigerados de origem animal, eles se tornam, então, um fator de risco, como, por exemplo, de alguns surtos que já existiram com leite pasteurizado e leite achocolatado, tá? Tanto pode ser pelo não correto uso dos parâmetros de tempo e temperatura no processo de pasteurização, como também pode ocorrer de uma contaminação após o processamento, durante o processo de invase, durante o processo de armazenamento do produto pronto, na distribuição, no ponto de venda, tá? E são bactérias sensíveis a temperaturas de cozimento, tá? A doença, tá? A fonte da infecção, principalmente via oral. Então, os alimentos e a água, elas são bastante importantes no processo de transmissão da Yersinia enterocolítica. Febre, diarreia, algumas vezes sanguinolenta, dores abdominais, náuseas e vômitos são os principais sintomas. A gente observa que nessas doenças que nós estamos falando, elas têm sempre diarreia, dor abdominal, náusea, às vezes alguns vômitos, outras febre, tá? Os sintomas bem parecidos, exatamente por elas agirem no mesmo órgão, principalmente que é o intestino, ok? Então, mas cada uma com a sua intensidade e com o seu tempo de iniciar os sintomas e terminar os sintomas após a contaminação, e também com alguns sintomas diferenciados. Alguns têm febre, outros não têm. Alguns, além da diarreia, têm disenteria, tá? E outros não. Pode ocorrer também a infecção fora dos intestinos, que nós chamamos de infecção extraintestinal, que pode causar septicemia, artrite reativa, que é aquela
antigamente chamada de síndrome de Reiter, que ela também envolve os tendões próximos à articulação, também endocardite, entre outros sintomas mais graves, dependendo do local onde ocorreu o órgão, né, ou da região do corpo onde ocorreu essa infecção, que não tenha sido no intestino. A Yersinia enterocolítica, ela está amplamente distribuída na natureza. Apenas algumas cepas de Yersinia, elas são patogênicas ao homem e prevalecem nos suínos, onde a língua, que é bastante consumida em algumas culturas, a língua, ela apresenta um alto índice dessas bactérias, tá? Então, importante o processo para evitar que o suíno se contamine e também o processo de higienização e tratamento térmico suficiente para eliminar essas bactérias. Outros exemplos de alimentos que podem estar relacionados com surtos de Yersinia enterocolítica são carnes de diferentes origens e os seus derivados, produtos lácteos, verduras, leite cru e também leite pasteurizado. Como eu já tinha dito, o leite pasteurizado pode ser por uma contaminação pós-processamento ou também não necessariamente porque a bactéria seja termorresistente, tá? Então, por uma contaminação que ocorre após o processo de pasteurização eficiente, tá? E não porque a bactéria é termoestável, ou seja, é termorresistente. Como métodos de controle, para a gente finalizar, os mais importantes é você eliminar a Yersinia dos micro-organismos dos animais, principalmente do suíno, higiene pessoal e orientação dos manipuladores e uso de água tratada. Desde a água que vai ser utilizada como ingrediente no seu alimento, até a água que vai ser utilizada para os processos de higienização. Não é porque ela vai passar o processo para limpar o chão, limpar o equipamento, que não vai ser uma água de qualidade microbiológica aceitável. Resolvam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.